Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje o assunto é sobre adição e subtração com radicais. Nas aulas passadas, a gente viu como simplificar alguns radicais e fazer algumas outras operações. Agora vamos falar especificamente de adição e subtração. Bom, no primeiro exemplo aqui, eu tenho 3 raiz quadrada de 5 mais 4 raiz quadrada de 5. Antes de resolver, vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Vamos supor que eu tenha 2x mais 4x. A gente pode colocar o x em evidência e dentro do parênteses escrever 2 mais 4. E aí a gente acaba resolvendo a parte numérica. 2 mais 4 dá 6 e a resposta fica como 6x. A linha de raciocínio aqui é basicamente a mesma, tá? Na prática, a gente acaba fazendo 2x mais 4x e colocando direto 6x. Porém, a gente fez esse processinho aqui mentalmente, tá? E só podemos efetuar essa operação, no caso adição, porque os termos são semelhantes, né? Ou seja, x e x. Aqui é a mesma coisa. Digamos que os termos são semelhantes. É raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Então, eu posso fazer direto, ou se eu quiser, eu posso fazer o seguinte aqui. Pegar a raiz quadrada de 5... coloco em evidência, multiplico, dentro do parênteses, eu escrevo a parte numérica apenas, sem as raízes. 3 mais 4. E aí eu resolvo dentro do parênteses, 3 mais 4. Dá 7 e copio a raiz quadrada de 5. Então, nossa resposta é essa aqui, 7 raiz quadrada de 5, certo? Mas como eu falei, na prática a gente acaba fazendo direto, 3 mais 4, 7, e copia a raiz quadrada de 5. Agora vamos... Aqui é bem complicado, sabe? Aqui tem poeira, tá difícil. E ainda tem deputado federal aí que diz que o professor não está dando aula. Aproveito para falar essas coisas, né? Tem que falar, não dá para aguentar, né? Vamos lá. Olhando as raízes, é raiz de 7, raiz de 7, raiz de 7. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer só mais desse aqui passo a passo, tá? Eu vou colocar a raiz de 7 em evidência, vezes, e dentro do parênteses eu vou escrever apenas os números inteiros. 2 mais 10 menos 3. Não esqueça de respeitar sempre os sinais, certo? A caneta caiu no chão. E aí eu faço 2 mais 10 dá 12. 12 menos 3 dá 9. E copio a raiz quadrada de 7. Então, a nossa resposta é essa aqui. 9 raiz quadrada de 7, trocando a caneta. Agora aqui vamos fazer direto já. Vamos lá. Observe o seguinte, aqui eu tenho raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 2. Então, o que vai acontecer? Eu só posso mexer aqui, porque esses termos são semelhantes. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, eu faço 10 menos 2, dá 8. Copio a raiz quadrada de 2. E esse cara aqui, o que eu faço, professor? Ele está sozinho, ele é um termo
que não é semelhante com os outros dois. Então, eu respeito o sinal dele, que é menos, copio apenas. Fica menos 5 raiz quadrada de 3. Então, a nossa resposta é essa aqui, ó. Eu só posso adicionar ou subtrair radicais de índices iguais e radicandos iguais, tá? Neste caso aqui, não tem mais o que fazer. Eu apenas vou indicar a operação, tá bom? Claro que, dependendo do caso, você vai usar a calculadora, por exemplo, para resolver aqui, tá? Mas não é esse caso. A nossa aula aqui hoje é falando sobre adição e subtração de radicais, tá bom? Então aqui, ó, os termos não são semelhantes. Não posso fazer 8 menos 5. Vou falar de novo. Não posso fazer 8 menos 5, tá? Então, fim de papo aqui. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Raiz quadrada. Beleza. Porém, olha o radicando aqui, ó. O número que está dentro da raiz. Aqui é 5, aqui é 2. Então, aqui também não tem o que fazer. É somente isso, tá? Não é possível efetuar a operação aqui, tá bom? Observe, os índices são iguais, certo? É raiz quadrada e raiz quadrada. Porém, aqui dentro, ó, os radicandos são diferentes. Então, não posso efetuar. Esta regra é válida tanto para a adição como para a subtração. Agora aqui a gente tem uma expressão mais complicada, né? Vamos lá. Raiz quarta de 5 menos raiz cúbica de 9 mais raiz quarta de 7 mais 10 raiz cúbica de 9. Então, primeiro, vamos analisar os termos semelhantes. Raiz quarta. Olha aqui, ó. Beleza, raiz quarta. Porém, aqui dentro é 5, aqui dentro é 7. Então, não dá para fazer nada aqui. Eu apenas vou copiar raiz quarta de 5 mais raiz quarta de 7. E aí, vou analisar agora aqui, ó. Raiz cúbica de 9 e a 10 raiz cúbica de 9. Índice 3. Beleza. Dentro é 9, dentro é 9. Então, aqui eu posso. Lembrando que aqui é 1, certo? Então, ó, aliás, é menos 1, né? Olha o sinal de menos aqui, ó. Então, eu estou fazendo menos 1 mais 10. Menos 1 mais 10, eu subtraio e conservo o sinal daquele número que está mais distante do módulo, né? Então, vai ficar menos 1 mais 10 dá 9. E eu conservo a raiz cúbica de 9. Aqui não dá para efetuar mais nenhuma operação. E o último exemplo da videoaula de hoje, eu tenho uma raiz cúbica de 8, uma raiz quadrada de 2, mais 2, olha só, aparece um número inteiro aqui. Será que não dá para fazer nenhuma operação aqui? Nós vimos em aulas passadas que às vezes é possível decompor o número. E eu comentei com vocês que também não existe somente a raiz quadrada, né? Além de raiz quadrada, eu tenho raiz cúbica, raiz quarta, etc. Raiz cúbica é um número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes e tem que dar o carinho aqui dentro da raiz. Então vamos lembrar. Raiz cúbica de 8. Quanto que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8, quem é? É 2, certo? Fazendo passo a passo bonitinho, ó, eu posso escrever raiz cúbica de 2 elevado a 3, mais raiz quadrada de 2, mais 2. É claro que essa passagem aqui eu não precisava, eu apenas estou lembrando um pouquinho das aulas discutidas na semana passada e semana retrasada. Então aqui eu simplifico, certo? Quem sobra? O 2. Então fica 2 mais raiz quadrada de 2
mais 2. E aí? Quem são os termos semelhantes? Observe que a raiz quadrada está sozinha aqui, ó, tá? A raiz quadrada de 2 é irracional. Então, nesse caso, eu só posso somar os números inteiros. Ou seja, 2 mais 2, a nossa resposta aqui vai ficar 2 mais 2, que dá 4. E eu conservo a raiz quadrada de 2, certo? Então é isso aí, galera. Vamos estudar, beleza? Próximo vídeo vou continuar falando sobre operações com radicais, porém sobre multiplicação e talvez a divisão.